Ah, meu Deus. Podemos começar então com a diferença entre AIDS e HIV. Hein? Acho pertinente, muito importante. HIV é o vírus. AIDS é a síndrome. É a síndrome. Tava roubando, ele falou que tava estudando. Desculpa, eu vim despreparado. Se chama Manual de Sobrevivência Desafio. A vida te deixa despreparado, é assim que a gente encara. E vocês vêm me preparar, muito obrigado. Tem que pagar os cachês. Vamos Você vai aprender. Da sigla. Fudeu, né? A sigla? Síndrome de imunodeficiência adquirida? A sigla. Ah, não, gente. Síndrome da imunodeficiência adquirida, essa CDF, gente. Beija o ombro. Passou longe o recalque. Então é isso, na verdade. HIV? Fudeu. Então, aí é sua parte, gata. Eu não quero falar tudo sozinho. Eu quero dividir com vocês. Mas a sigla. Vai lá, brilha. Imunovirus. Não. Human Immune Deficiency. Não, calma. Virus. Exatamente. Ou seja, é uma doença que ataca o sistema defensivo do corpo. Né? Eu fico na tua frente. O vírus da imunodeficiência humana. Em português de Portugal, a sigla é essa, né? VIH, né? Pessoal espanhol do VIH. SIDA. SIDA aqui não rola por causa das tia que a gente tem, que todo mundo tem uma tia chamada SIDA. Realmente. Mas é sério. Não ia fazer sentido. A chance de ficar como? Chateada. E agora, tá tudo na live? Não. Ó, aqui já tem quase 300 pessoas aqui. Já 300 pessoas! Vamos produzir conteúdo que tem 300 pessoas. Você tá no Face? A gente tá no Facebook. Vende seu peixe, Gabriel. Pronto. É pra fazer isso mesmo? 300 pessoas, sou Gabriel Estrela, tá? Me segue, me crocheia, manda nudes, manda jobs. Amém. Tá? Manda jobs. Começa o currículo. Agora vai, Por favor, Spartacus. manda jobs. Então, gente, tudo bem? Meu nome é Spartacus, né? Eu sou youtuber, eu falo sobre várias questões raciais LGBT e tudo mais, né? Estou aqui para falar com o pessoal sobre AIDS e HIV, fazer o desafio com AIDS. Agora você, gata. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, sou atriz, tenho canal no YouTube onde eu falo de feminismo, pautas LGBT e consumo consciente. Estou aqui também para este desafio, então vamos, agora fica com você. Oi, gente, meu nome é Lucy e eu falo sobre favela, empoderamento negro, empoderamento feminino, falo sobre negritude, falo sobre um monte de coisa legal LGBT também e a gente vai fazer esse desafio bem legal. Oi, gente, eu sou Salvador, eu sou psicólogo, eu tô aqui colaborando como um tira-dúvidas aqui da galera. Amém, tira Aí sou da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Tem uma coisa zen em você, né? É isso que eu ia falar. Ainda sinto o carinhozinho que tá rolando ali. Vem cá, o áudio tá legal? Dá pra saber se o pessoal tá ouvindo? Gente, o áudio tá legal? Eu vou acompanhar. Ali não tem corações, tem várias coisas coloridas. Decoraçãozinhos. Coração, apareceu coração. Opa, vamos sair daí? Agora está pertinho, bem melhor. Não fica filmando minha barriga assim, que eu falo. Agora sim. Tá bonito. Então deixa eu dar uma Tá olhada nesse meu bonito. osso daqui, é mais bonito. Esse é o meu lado bom. Como é que é? Eu quero mostrar. Tá bom. Tá bonito. Tô pelo Daniel pra gente começar. Vamos lá. Desafio Unides. Nessa caixa aqui nós temos diversas perguntas cabeludíssimas. Então, por favor, deixem as crianças na sala, porque está na hora delas aprenderem um pouco sobre AIDS e HIV. Afinal de contas, o grande problema, a grande questão na questão do HIV e do AIDS e da AIDS é a falta de informação e o medo de procurar informação. Esse é o grande vilão hoje na questão da AIDS. Então, eu, como embaixador de boa vontade do NIDES, hoje estou aqui com nossos queridos amigos, os Spartacus, a Ju, a Lucy, o Salvador e o Gabriel. Pronto. E vamos começar o desafio. Bom, cada um de vocês já se apresentaram, né? Podemos seguir em frente. Quem quiser ver o resultado depois do desafio... Bom, primeiro vocês podem ver também se o youtuber favorito de vocês também aceitou o desafio NIDES através da hashtag Desafio NIDES. Temos playlist Desafio NIDES
temos o desafionaides.org.br, tudo, temos uma live rolando. Nossa, bexiga. O resultado, então, na hashtag DesafioNaides ou no unaides.org.br. E vamos começar com as perguntas cabeludas, que tal? Podemos? Vamos lá. Não vamos. Então vamos lá, vamos começar com Spartacus. Eu vou pegar as perguntas e você fica com a caixa interagindo. Interage. Ai, gente, eu quero falar pra vocês que a coisa que eu achei mais legal nessa caixa, olha que coisa maravilhosa que eles fizeram, tem todo um significado poético, né? Como é que é? Vocês lembram? Que tipo aqui... Porque as discussões estão presas nos anos 80. Entendeu? Maravilhoso. Mas é uma discussão atual, por isso aqui no cabo dá pra você colocar no seu smartphone, entendeu? Por isso que eu achei maravilhoso. É mesmo, uma ideia. Ó, tu já aproveita e manda beijo pra Thalita, que ela te chama bastante, parece. Thalita, beijo! Agora foco no desafio. Agora foco no desafio. Vamos lá, eu vou pra primeira pergunta, cabelo 10º, vamos que vamos. Quem responde primeiro? Spartacus responde primeiro. Hoje fui no banheiro da rodoviária. Essa Sempre começa assim. Foi eu que mandei essa. Sempre começa. Olha só. E aqui é tudo muito precário, muita nojeira, o chão todo mijado. 3 asteriscos na parede, que seria porra na parede, e no chão, etc. Daí eu usei o banheiro e, sem querer, encostei minha calça no vaso, banheiro masculino, sou homem. E depois passei a mão na calça e depois na boca. Mas qual o seu problema? Entre um prazo de 20... Qual o seu problema? Ele cronometrou o tempo em que... 20 minutos. Vamos de novo. Hoje eu fui no banheiro da rodoviária e aqui é tudo muito precário. Muita nojeira, chão todo mijado, cocô nas paredes, no chão, etc. Daí, um horror, né? Um horror. Não usem esse banheiro. Daí eu usei o banheiro e, sem querer, encostei minha calça no vaso, banheiro masculino, sou homem, e depois passei a mão na calça e depois na boca num prazo de 20 minutos. Enfim, gente, eu posso ter contraído o HIV? Tipo assim, primeiro onde é que vocês tiraram essas perguntas? Porque, tipo, é muito bizarro. E a resposta. Yahoo. Realidade da vida do ser humano. Gente, as perguntas são reais. Não, assim, eu acho que não tem como você passar HIV dessa forma, né? Tipo, HIV, ela, acho que é... Vamos lá, tirem minhas dúvidas. Doença sexualmente transmissível? Sexualmente transmissível e por sangue também, né? É. Acho que é só isso, acho que assim, não tem como passar. O que vocês acham? Eu acho que não, obviamente. É impossível, o vírus nem Eu só tenho com medo de falar não e vai tirando. Não, mas o vírus nem sobrevive tanto tempo fora do corpo, gente. Como assim? Então, nossa resposta é não. É que ele não pegou AIDS. É importante reforçar que o HIV não é transmissível compartilhando banheiros, né, seringa assim, banheiros, colheres. Sim. Então, assim, o banheiro, por mais sujo que ele esteja, pode até contrair uma outra infecção, mas não HIV. Ou seja, não use o banheiro, mas não com medo de pegar HIV, porque é nojento, louco, né? A entendeu? pessoa pisa no xixi, aí passa a mãozinha assim no cocô da parede, acha que ela mas o medo dela É de pegar HIV. É. Gato, você tá pegando coisa muito... Abriu a porta desse banheiro, corre, chama sua mãe. Não entra, pelo amor de Deus. Mas isso é engraçado, né? Às vezes, pelo medo do HIV, você acaba, enfim, passando por tudo, né? Umas situações dessas. Não, minha resposta é não. Resposta não, vamos ver o resultado depois. Depois? Depois, não é, Daniel? Ah, tá. É assim que O funciona. resultado é depois. Sim, Aqui mas não temos o resultado aqui. Depois a gente olha Vamos o pegar o gabarito. gabarito aqui. Vai continuar pra próxima, Então pegar o vamos. gabarito. A gente faz o gabarito depois, então, de todas as 15 perguntas. Vamos fazer 15 perguntas. Segunda pergunta Tô até para com Ju. medo, se a primeira foi assim. Passa a caixa para ela. Ju, Fantasia. transei com uma prostituta. Aqui, meu amor. Vão cortar isso e vai ser notícia amanhã. Matheus Solano anuncia que transou com uma prostituta. Outro dia. Transei com uma prostituta e passei a mão nos asteriscos dela. O que eu posso botar aqui no lugar de asterisco? Depende dos asteriscos. Se for aqui é uma coisa, se for Se é aqui um outra. asterisco só, Entendeu? É. Vários. Se for um só, você 2, sabe dizer que 3, 4, 5, 6 asteriscos. vagina. Na prochacha. Você. Você? Na Mas não precheca, tá no- chavasca. Na. Então a gente então Na sabe. vagina, vamos de na vagina. vagina. Transei com uma prostituta, passei a mão na vagina dela e quando terminamos a trans eu fui tirar a camisinha, acabei passando a mão no meu pau. Será que eu posso ter pego alguma doença?
Eu não enfiei o dedo lá dentro, não. Eu apenas passei a mão por cima da vagina algumas vezes. E agora... Deu um passe na vagina. No carinho. Não, pera. Ele... De novo. Transei com uma prostituta, passei a mão na vagina dela. Enquanto terminamos a transa, eu fui tirar a camisinha e acabei passando a mão no meu pau. Será que eu posso ter pego alguma doença? Entendeu? Passou a mão na vagina da prostituta e depois no pau, desencapuzado, desencamisado. Depois de já ter feito o ato. Eu não enfiei o dedo dentro, eu apenas passei a mão por cima da vagina algumas vezes. Algumas vezes. Não. Primeiro, não precisava ter especificado que era prostituta, né? Ele podia ter só dito que ele transou com uma pessoa. Bravo. Depois, não pode ter pego. Não faz muito sentido. Durante a transa, você passou a mão na vagina da mulher, usando camisinha, durante o ato sexual, né? E aí depois, ele tirou a camisinha e passou a mão no pênis dele. Só que nesse meio tempo, o vírus já morreu, né? Acredito eu. Não transmite. Não posso falar ainda, né? Claro que pode, gato. Não, tu tá mentindo. Eles estão mandando pra você, assim, pelo amor de Não Deus. vamos deixar o povo esperando. Nos ajude, por favor. Realmente, você está certa na sua colocação. Não se transmite HIV dessa forma. A questão é o sangue, né? Teria que ir na corrente sanguínea, Se ele né? tivesse feito... Um corte aqui no um dedo, corte, um corte na vagina da Por exemplo, moça. se a vagina dela estiver menstruada... Jogos mortais. E se a vagina dela estiver menstruada? Ó. Não, Perguntam tanto isso. Não, mas aí eles teriam que ter transado, um, sem camisinha, e dois, não teria sido tanto tempo de espera, gente, pra transmitir. Não, tem uma dúvida só. A questão é a mão ensanguentada do sangue da moça Um machucado. no pênis dele desencapuzado. Qual que é o número da se pergunta? tivesse machucado, Se tivesse tem machucado. até alguma possibilidade, embora seja atípico essa forma de transmissão. Muito antigo. Não é comum de acontecer dessa Até forma. porque tem muito um que tem nojinho de sangue, né? Ah, Dava pra fazer uma outra live Ele só sobre precisaria isso. ter uma ferida também exposta. Se ele tivesse uma outra infecção sexualmente transmissível, como a sífilis, com alguma ferida exposta e tivesse contato sanguíneo, aí sim existe chances de transmissão. Só que a gente sabe que o HIV ele não vive muito tempo fora do organismo, então é bem atípico. Papo de quanto tempo? Aqui, Então, a Elbinha Lima tinha perguntado ali na live, aí eu procurei aqui, segundo o Ministério da Saúde, é 1 hora. Uma hora. Persiste fora do organismo. É muito tempo ainda, né? É muito tempo. Olha aqui. Se eu for responder essa, eu vou ter que responder a primeira primeiro. Não é melhor a gente ir Vamos até o uma por final? uma e a gente volta pra primeira. Melhor ir uma por uma. Vamos Para essa daqui, considerando que o contato do pênis desprotegido foi muito limitado, é muito improvável que tenha havido uma infecção. O HIV está presente em secreções como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo da outra. Isso se dá através de relação sexual, compartilhamento de seringas, acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão de mãe vivendo com HIV para o feto durante gestação, trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia. Então é muito improvável, mas é possível se você tiver feridas e contato sanguíneo, né? Será que eu posso ler, porque já que estamos aqui eu leio? Aqui, ó. Ó, a primeira pergunta que foi o número... Eita, já se perdeu, né? aqui. A gente responde nos comentários. Isso, vamos responder a Pronto. pergunta, desculpa aí. Inclusive, Vamos estou responder. acompanhando os comentários, tá? Muita gente amando, Juliana Bernardes aqui tá super animada. Amei vocês. Muito bom. Ju tá animada, Ju? Ah, mas a Ju tá animada aqui, não tá ali. Tá aqui, não. É outra Ju, Juliana. Eu juro que eu também estou. também tá animada. Então, passa a caixa, vamos interagir. Lucy, Aí depois você me dá 35. depois eu te dou 35. Como que é isso, gente? Pra não Ah, a ficar pergunta 35. Vamos lá, Lucy. Fico até com medo que pode vir, meu Deus. A AIDS pode ser transmissível pela saliva? Manja, porque muitas pessoas que vão no Hopi Hari ficam com todo mundo e com várias meninas. O Hopi Hari. Não tá aberto o Hopi Hari? Achei que o Hopi Hari era parte de diversão. É que a pegação é desenfreada. Em todos os lugares. inclusive A no gente hotel. tá animado. velho. Deu bobeira, a gente tá pegando, entendeu? Deu bobeira, está pegando. Eu tô velho, gente.
Gente, eu acho que só pegaria se tiver. A gente olha a cara dele bem rasgada, pelo amor de Deus. Eu acho que só se tivesse uma ferida muito exposta na boca de um e uma outra ferida muito exposta na boca do outro. Então, bom, a Daí, gente pode assim, ser se tiver uma ferida só na boca de um, pela engoliu o sangue. saliva. Exclusivamente pela saliva? A pergunta é saliva, né? pela Não! Não? Não! Não? Não? Sim? Não? Sim ou não, gente? Não. Vai ser sim ou não. Dá pra fazer paródia, hein? Não. Não! HIV não é transmitido por saliva. Então pode beijar. Pode beijar. Pode beijar. @Biel.estrela. Tá Vou para tá a disponível. resposta oficial do NAIDS. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia, como abraçar, beijar, dividir objetos ou alimentos ou usar o mesmo banheiro. O HIV está presente em secreções, fluidos, como sangue, esperma e secreção vaginal. Tá aí, ó, a gente está falando só de sangue, temos esperma e secreção vaginal, mesmo sem o sangue presente. E leite materno. E leite materno, por isso o grande problema das mães. Eu nem sabia disso. Vivendo e aprendendo. A gente tá aprendendo tanto Para com ver vocês. a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo da outra. E isso se dá através de relação sexual, compartilhamento de seringas, acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto, ou durante a amamentação. Existem várias formas. Gente, Várias formas, mas... Eu fiquei com uma dúvida agora. Vai. Porque a gente falou da questão do vírus sobreviver só 1 hora fora do corpo, não é isso? Então, essa questão dos objetos, de transmissão por objetos... Seria só Acidentes com agulhas e objetos Objetos infectados. Cortantes. É importante o cortante, que tem que estar Objetos cortado cortantes infectados. com sangue. Isso. Mas, como é que é a duração do vírus nesses A gente objetos? falou de 1 hora, né? Uma É hora É fora do corpo. a mesma regra, então, Isso. né? Quando acontece um acidente desse, o que é indicado? Provavelmente a gente vai falar isso em algum momento, mas vamos falar agora, porque já que você tocou no ponto. Fazer a profilaxia pós-exposição, que é o uso de medicamento após o contato com o vírus. Então a pessoa toma medicamentos, hoje já é comum isso nos hospitais, sempre que tem um acidente é feito isso. A pessoa toma medicamentos, começando em 2 horas até 72 horas após o contato, quanto antes começar melhor, A PEP, né? e vai tomar por 28 dias, sem interromper. E aí as chances são drasticamente reduzidas. Que loucura, Isso né? também A gente acontece tem muito com são alicate, com muitas. manicure, né? Eu Porque, tenho né, é uma uma dúvida. pergunta aqui, Assim, né? fluido pode transmitir o HIV, mas assim, sei lá, um fluido com HIV, tipo um esperma, e a pessoa vai e engole. E aí isso vai lá pra dentro de si, mas transmite se engolir um esperma com HIV? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? O sexo oral, ele é uma forma que pode sim transmitir HIV, só que não é como as outras formas de transmissão do HIV. Né? Como disse uma médica amiga minha, se sexo oral transmitisse HIV da forma que falam, a epidemia estava muito mais desenfreada do que está. Mas, obviamente, engolindo esperma, se a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que está no esperma for alta, existe chances de infecção. Ou seja, cuspa, né? Na dúvida, não engole. É uma boa Na verdade, seria bom usar camisinha mesmo no caso, né? até no Mas sexo ninguém oral. Sexo oral chupa, não ninguém existe. chupa a gente com Ah, camisinha. Acho, Tem eu que acho que deveria ter uma parrancar, camisinha pra sexo oral, porque o gosto é horrível. Mas eu Não, acho chupar que com camisinha é horrível, gente. isso que você falou de cuspir é uma estratégia, uma forma de prevenção comportamental. É sim, você Você pode reduz o seu risco. Sim. Você conversar com o parceiro, fazer teste. Não, ou nem deixar quer a saber. coisa na boca, né? Melhor. Eu vou falar uma coisa que é uma preocupação minha, assim. Eu acho que camisinha, na época que a gente está aí, para um adolescente que está aprendendo a conquistar uma pessoa, é muito complicado mesmo. Assim. As campanhas têm que ser feitas, mas é muito complicado e os números não mentem, né? As pesquisas falam de uma drástica diminuição na utilização da camisinha e de um drástico consequente aumento na transmissão do HIV. Então é muito importante a gente usar a camisinha e conhecer outros métodos de contracepção. Existe a camisinha feminina, existe, enfim, a pílula, que também é complicado, ainda ataca muito o organismo de muitas mulheres. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. É uma indústria que eu acho que tem que se prevenção, desenvolver, né? a indústria da prevenção, concorda?
Concordo Sim. bastante. E principalmente do diálogo, né? Que a gente fala de usar a camisinha, mas o que você falou é muito importante. Como é que um adolescente negocia a camisinha, compra a camisinha, A vergonha utiliza, de comprar a camisinha. se E você- coloca a camisinha na se frente. você é uma mulher, por Só exemplo, tentar, só só pra tentar, você isso. comprar camisinha já tem toda uma questão social que tem um peso enorme. Exatamente, Tá se comprando você uma for puta, né? mulher. Pois é, exatamente. São muitas Convencer as seu questões. parceiro a usar, que tem várias formas de abuso psicológico que os parceiros não conseguem convencer a mulher a não usar. E se você não for uma mulher que está tendo relação sexual com um homem, ou com, enfim, uma pessoa que tem pênis, né? A coisa se complica mais ainda, porque para as pessoas que têm vagina, os métodos de proteção são muito mais escassos e muito mais difíceis até da gente saber quais são. Não, eu vi, né? Saber Camisinha como- feminina é quase igual caviar, né? exatamente. Nunca vi nem comiu só Tem gente que usa papel filme, né? Plástico Nossa. filme. Na verdade, é um negócio de dentista que se usa muito. Eu vi no canal das Bic, tipo assim, ninguém acha esse negócio de dentista. E algumas pessoas aqui é usam mais plástico difícil filme. de ter. Mas é justamente isso, a gente acaba tendo que recorrer a gambiarras para poder ter um sexo seguro. Porque a camisinha feminina, ela é mais cara do que a tradicional, e você quase não acha nas farmácias, e quando você pergunta pela camisinha feminina, você ainda tem que lidar com toda uma situação social extremamente humilhante e constrangedora, onde as pessoas acham que você é um ET, do que você tá falando, sabe? Não é tão simples. Ó, antes da gente chegar para a próxima pergunta, vamos mandar um beijo que tem gente de Santos, Ceará, Rio Grande do Sul, um monte de gente lá. Jana Viscati Fofinha falou que não ia assistir a live porque ela vai gravar o desafio Nights dela também. E a Arlete Pires falou que tinha que ter várias lives com vários temas diferentes. Tá, Arlete? Segue o pessoal aqui no YouTube, que aí você pode acompanhar vários temas bacanas. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eu acho bom a gente falar, enfim, eu acho que isso vai surgir várias vezes aqui, mas que a gente não está falando só da prevenção, mas também da vivência com o vírus da AIDS também, que hoje é perfeitamente possível, perfeitamente normal. Se você se informar, se você souber os remédios, as prevenções, enfim, como conviver com o vírus, você vai ter uma vida absolutamente normal. Temos aqui um exemplo vivo e ruivo. Vamos à próxima pergunta pro nosso CDF. Ele vai acertar, ele não para. pra mim? Salvatore, eu vou pegar pesado aqui. Eu vou pegar pesado. Ele sugeriu Não, Gabriel não participar não. Ah, não pode? Não Vamos pode pro Esparta. participar? Ele é o nosso especialista tirador de E o Gabriel? Então tá, e o Gabriel? Gabriel pode? Então agora, a gente vai perguntar pro Matheus Solano. entendeu? Tome, porque não basta Ele apresentar, tem que participar. Ele achou que Gosto não ia assim. participar do desafio, entendeu? Que isso, gente? Então, Matheus, agora você tem que se preparar, porque, né? Você... Oi, Spa. Então, tá me ouvindo? Oi, tá, a ligação... Alô? Oi. Oi. Ah, foi. Você tá no túnel, né, amor? Faz a pergunta. Então, Usa a gato, camisinha nesse túnel. vou usar, gato, pode deixar. Matheus, escolhe uma carta. Essa aqui. Vamos ver. Não... Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de receber o resultado positivo de HIV. Opa. É possível que tenha acontecido algum engano? Sim. É possível. É bom fazer o double check. Né? Eu acho que sim. Eu acho que quando você tem um resultado importante, definitivo, como um resultado positivo para o teste do HIV, eu acho que a primeira coisa a fazer é um segundo teste para você ter uma confirmação. Eu acho que todo mundo deve fazer isso, né? É. Acho que é uma coisa tão assim, importante. Não, e é parte do protocolo. Sempre que você faz um teste, se ele dá positivo, eles fazem um segundo. Porque teste, laudo, resultado de teste e diagnóstico são duas coisas diferentes. Então, o diagnóstico de HIV só é feito a partir de um teste confirmatório também. E é o segundo como uma nova amostra, né? Não Uma é a nova- mesma um amostra. novo Embora, esquema. assim, é importante reforçar, né, que os testes de HIV hoje eles são muito seguros. Então, assim, pode sim acontecer de ter erro, mas é Improvável. incomprovável. né? Então, você sabe a resposta? Tem Então a minha resposta, meu amor. Mas sim ou É não? possível ter esse engano? É possível, mas é remotamente possível. Mas, de qualquer maneira, Faz de novo. você já vai fazer de novo de qualquer maneira. Tá bom, Spa. Tá bom. Mandando beijo. Tchau. A gente tem que usar o telefoninho, a gente não tá usando o telefone. Mas é porque... Não, gente. Não tinha, né? Vamos à próxima? Bom, Cadê? Volta pra Esparta. volta para as pátриas. Você botou onde a pergunta?
Tem algum lugar? Tem que ir Perguntar é tirando, muito né? divertido, vai. Quer fazer grosso? Pergunta, Gabriel. Vai, dramático. Vamos lá, adoro esse novo formato, entendeu? Você Muito vendo melhor, tarô. muito melhor. Essa aqui que você quer? Essa aqui. Sim, então vou pegar essa. Quem é que manda no jogo, meu anjo? Ó, pedi pro meu peguete fazer teste de HIV e deu negativo. Posso transar sem camisinha sem problemas? Não. Então, o que acontece? Desculpa, sério. Tudo bom que você tem a sua vez, amor. Então, o que acontece? Primeiro, tem outras doenças que podem ser passadas, não é só HIV, né? A gente usa camisinha não só para proteger da AIDS, mas também para proteger de sífilis, gonorreia, etc. Além disso, tem uma coisa que eu já li, tipo assim, a pessoa ela fez o teste, só que ela vai ter uma relação sexual sem camisinha e pode ter contraído o vírus do HIV e está na janela imunológica. Ela fez o teste nesse período, deu negativo, mas ela já está com o vírus e já está transmitindo o vírus. Ou seja, tem que usar camisinha sim. O que é que vocês acham? Pode? Essa decisão de tirar a camisinha não é uma coisa que você faz com um teste, com um dia. É uma conversa, é um processo, se ter, né? Primeiro para questionar para que tirar o preservativo, o que isso vai trazer, né? Se os riscos vão ser compensados pelos benefícios. Porque tem gente que fala que quer tirar, que é mais gostoso, depois fica tenso porque transou sem... Aí não adianta. E assim, e o tirar, como o Gabriel está falando, tem que ser uma decisão informada, né? Se poder, você pode tudo na vida. Não pode tirar no lado ato da agora, janela. você tem que ter ciência das formas de prevenção que existem, né? Da camisinha, dos comprimidos, da forma de prevenção medicamentosas, das estratégias comportamentais de prevenção. Munido de informação, você está empoderado para tomar uma decisão. Essa é a grande fala, eu acho, da gente aqui. Então, minha resposta é não transe sem camisinha. Não faz a Qual é o outra. número da pergunta? 4. Vamos à resposta oficial. O HIV possui uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias. O que quer dizer que nesse período, mesmo que a pessoa tenha sido infectada, existe a possibilidade de o resultado do teste ser um falso negativo. É importante ressaltar que durante a janela imunológica, a infecção pelo HIV pode não aparecer em um teste de HIV. Mas é um momento no qual o vírus é altamente contagioso e pode ser transmitido. Altamente. Dessa forma, não é aconselhável manter relações sexuais sem camisinha ou sem o uso de outra ferramenta de prevenção combinada. Além disso, é importante lembrar que a camisinha previne outras infecções sexualmente transmissíveis, além do HIV. Então vamos agora para a Ju, né? Olha só, caso você não encontre ou não saiba onde retirar um preservativo, ligue para o Disque Saúde 136. 136, Disque Saúde. Tá aí, eu não sabia. Pronto. Vamos pegar uma pergunta do Facebook dessa vez? Ó, Vamos. Da Ana Paula. Ana Paula Lemert. Vai bem pra você. Ana Paula Lemert pergunta: a mulher pega com mais facilidade no sexo normal? Oi. O que é Qual é normal? o sexo normal, gata? Sexo Não Tipo quis vaginal? Vamos seguir para depois a gente problematizar. entender o que é o sexo normal. Porque existem casais onde a mulher é soro positivo e mesmo sem proteção o marido não é contaminado. Caramba, vamos lá de novo. Vamos de novo. A mulher pega com mais facilidade no sexo normal porque existem casais onde a mulher é soropositivo e mesmo sem proteção o marido não é contaminado. Mas ó, A gente tem tanta coisa para falar sobre Não. isso. Essa fala pergunta primeiro. daí, Vamos lá, vamos fala primeiro. Porque, na verdade, primeiro a gente tem que falar sobre essa questão do sexo normal, né, amiga? Que é Que sexo? não tá Vamos legal. evoluir, hein? O que Vamos é evoluir. sexo normal? Não existe. Talvez Acho que você ela tenha tem querido problema. dizer o sexo lido como hétero, o sexo tradicional perante a sociedade, né? Mas, enfim, numa relação entre uma mulher com vagina e um homem com pênis. Se a mulher tem mais facilidade de pegar, enfim, de ser infectada, correto? Isso. Nesse tipo de relação. Porque existem casais onde a mulher é soropositivo e mesmo sem proteção o marido não é contaminado. É uma pergunta. É uma pergunta. Por que existem casais onde a mulher é soropositivo e mesmo sem proteção o marido não é contaminado? Uma coisa que eu já passei, que eu tive que pesquisar, não foi nem pelo desafio, foi porque precisei ter informação mesmo na vida. Eu li que nas relações onde você é receptivo,
você recebe os fluidos, né? Você tem mais chance de você pegar do que das relações que você passa o fluido, entendeu? Por exemplo, o gay que ele faz sexo anal, que ele recebe o sexo anal, na verdade, né? Ele é passivo, ele tem muito mais chance de contrair o vírus 10 vezes mais chance do que a pessoa que faz. Aí eu acho que talvez Por causa dos vasos sanguíneos do ânus e a falta deles no pênis, digamos assim. Exato. E porque eu tô então, da mesma forma, eu imagino que a mulher, por ser dentro dela, né? Quer dizer, o órgão do homem é para fora, é um órgão exposto, da mulher mais íntimo, né? Imagino eu que ela tenha talvez mais propensão nesse sentido, né? Isso que o o rola. Isso que o Spartacus falou de receber a secreção, inclusive é apontado como uma das principais ferramentas através da qual a epidemia foi tão grande entre os gays, porque os gays podem trocar a posição, então eu posso tanto entregar a secreção quanto receber. Né? E aí esse fator foi um dispositivo de vulnerabilidade da prática sexual entre homens especificamente que fez aumentar muito o número, né? Já com mulheres, toda mulher recebe, mas por exemplo, já é mais difícil de passar pra frente se for transar com outro homem, né? Então, mas pode passar, mais difícil. É importante a gente lembrar que é mais difícil, mas continua tendo risco de contaminação. Sim. Tá certo? Inclusive infecção, perdão. Inclusive é um bom ponto que você colocou, porque na pergunta ela fala em contaminação. E se você olhar o guia novo do NIDES, está lá no site do NIDES, tem um termo de terminologia, fala sobre isso. Contração e infecção, certo? E eu acho importante falar que é mais difícil, mas que o homem também pode, né, se infectar através de sexo com mulheres, pra gente entender que não é porque um homem hétero vive com HIV que ele necessariamente tenha tido alguma experiência com outro homem. Exato. Né? E porque ainda tem muito, e pode parecer incrível pra muita gente, mas ainda rola aí um mito de que homens héteros não pegariam HIV por mulheres não passarem o HIV. Existe essa coisa ainda no inconsciente coletivo e é um mito, isso não existe. Tem muita gente que acha que, enfim, HIV é uma doença só de grupos LGBT, né? Só que assim, o que acontece? A gente não pode nem doar sangue por causa disso. Eu fico indignado por causa disso, né? Por como se todos nós tivéssemos o vírus. E eu acho que assim, todo mundo tá propenso a pegar HIV, entendeu? Hétero, LGBT, não tem essa divisão. Não tem. Mas eu estava ontem ouvindo mesmo o Americanos do Caetano. Americanos pobres na noite de Louisiana. No disco O Circulador de Fulô, que se vocês não conhecem, procurem. Mas que ele faz o discurso de como, na década de 80, o grupo, que não era LGBT na época, não tinha tanta sigla, mas o grupo dos gays, por ser o grupo vítima preferencial, está na liderança de conter o avanço do HIV. E realmente foi isso que aconteceu na década de 80, 90, enfim. Como muitos gays estavam sendo infectados, eles falaram, não, a gente precisa lutar, ninguém vai lutar pela gente. E graças a esse grupo gay na época, né, hoje a gente chamaria de LGBT, a AIDS foi drasticamente, enfim, e as pesquisas e o incentivo à busca de uma cura ou de uma prevenção e tal foi exacerbado. Tanto é que, atirando você aqui, todo mundo é LGBT. Estamos aqui lutando. E Matheus, é interessante. E é uma luta que volta porque a partir de um determinado momento os gays falaram, gente, agora eu quero lutar para casar, eu quero lutar para ser aceito na sociedade, eu preciso lutar por uma coisa. E aí a AIDS volta a ser protagonista, né? É interessante você falar dessa ideia do surgimento, né, na comunidade gay, porque a camisinha surge como forma de prevenção nesse contexto. Né? No momento em que a ciência e a medicina, né, a saúde pública, pregava abstinência sexual como estratégia de prevenção ao HIV, os gays, sorodiscordantes ou sorodiferentes, por amor a seus parceiros, começaram a usar a camisinha, contra indicação médica. E aí se descobriu na camisinha uma grande e poderosa arma de prevenção ao HIV. Então, assim, é muito bom resgatar essa percepção de que essa prevenção surgiu da comunidade e do amor, né? A gente fala tanto em medo para falar de HIV, a gente fala sempre em medo, recorrendo ao medo, e surgiu justamente por amor. Agora, você, gata. Fiquei bem emocionado. No celular. Eu posso só fazer uma pergunta pro Gabriel? Pode. Como é que é tatuagem? Pode fazer a tatuagem dessa. É alguma coisa que sai sangue. Pode fazer a Pode fazer a dessa. Pode fazer a... Meu, eu tenho 7.
O que é alguma coisa importante? especial? O profissional responsável pela tatuagem é o tatuador, não sou eu, né? Eu não sou um especialista, eu não entendo de como funciona a tatuagem. Lógico que eu pesquisei, né, por causa da produção de conteúdo. Mas então é responsabilidade do tatuador, assim como é, por exemplo, de um dentista, de um cirurgião, né, de ter todos os equipamentos de proteção, tanto individual quanto, para mim também, prontos ali, funcionais, né, esterilizados. Então é ele que tem que cuidar da minha proteção e da dele, né? Então pode fazer, se ele tiver algum acidente relevante, pode procurar profilaxia pós-exposição, que foi isso que o Salvador falou, tem até 72 horas para procurar esse tratamento, que dura 28 dias e vai impedir alguma infecção, caso seja o caso, né? Mas pode fazer, faz um monte, eu tenho as enormes, inclusive. Linda. E é isso. Isso é muito importante para quem entrou depois disso ser falado, mas deu algum problema, teve algum acidente ou fez alguma coisa que não devia, digamos assim, existe medicação imediata a ser tomada durante 28 dias. Isso com isso, né, gente? A vida é uma sequência de acidentes mesmo. Porque o povo fica assim, porque se tiver um acidente... Sim, gente, às vezes a gente tá descendo a escada e capota. Acontece. Acidentes. Shit happens, né? Vai, Ju. Sou eu? Vai. Ju. Não, eu fui do Facebook. Tá, então vai, Lucy. Vamos de Lucy. Quer que vai de novo, amiga? Eu vou. Tudo Dá pra bem. tirar o ar? Tem como tirar a Sibéria? Nossa, eu tô todo antipático aqui de assim, cruzado. Sou eu! Pergunta 25. Gente, tem uma dúvida séria. Que bom, senão não teríamos pergunta. Usei sem querer o fone de ouvido de uma pessoa que tem AIDS. Posso ter contraído o HIV? Não. Ai, gente, aqui Estourou o tímpano dela. A gente já falou, inclusive, aqui sobre a questão dos objetos, né? E do contato, assim, tipo, não acontece. Pode usar o fone de ouvido, só verifica se tá sem cera, né? É sempre bom. Que é nojentinho. Mas não transmite, mesmo se tiver. Só transmite se for... só é nojento mesmo. Só transmite se for objeto perfurante, né? E objeto cortante. contaminado com algum fluido, tipo sêmen ou sangue. Sêmen, Leite materno e fluido vaginal. Cocô não transmite não, né? Não. Consegue. Tá comendo cocô? Às vezes. Vamos à resposta oficial aqui, só pra gente matar essa questão. Não. Não pode contrair o HIV através do fone de ouvido. O HIV está presente em secreções, como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isso se dá através da relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação ou no trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia, como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos. Importante repetir, tem gente sempre entrando, né? Muito bom. E aí, se você tá vendo a live e quer pegar os gabaritos, o pessoal do Nights vai deixar os comentários aqui embaixo. Eu sempre nos hashtags. Tem um ponto aqui, ó, a produção mandou. Como é que é a hashtag? A produção tá mandando aqui, vai. Agora você não escapa, amiga. Vai. Agora é sua vez. Eu sinto um monte de medo. Brilha. Tem umas perguntas que ela. Pra mim que não sabe muita coisa, tem as perguntas aqui, ó. Não é você. Eu vou perguntar pra você, a pergunta 46. Se uma pessoa soropositiva, ou seja, uma pessoa que contraiu o vírus do HIV, estiver com o dedo cortado, sangrando, apertar a minha mão e logo em seguida eu for fazer xixi e estiver com um pouco de sangue na mão, sem perceber, colocar a mão no pênis, posso pegar AIDS? As pessoas são muito criativas, né? Mas vamos fazer esse Isso parênteses? aconteceu, isso tudo aconteceu e a pessoa foi lá e Ou não, Mas sabe? eu me Porque as pessoas ficam fazendo uns cenários pra Sério? dizer que HIV é um negócio assustador e que tá à espreita e que é perigoso e que vai acontecer a qualquer... E aí colocam Elas ficam nessas criando essas... situações. É bem legal você exceção, pontuar exceção, exceção. Porque é o pânico moral que se tem acerca do HIV. As pessoas É inviável Tem um pensar terror. que possa ser seguro se relacionar com Aí- pessoas que Aí vivem com criam HIV. situações Faz assim esses que rolos quando que todos. você vai passar por que você vai apertar a mão de uma pessoa que tá sangrando? E você não Começa. pergunta se a pessoa tá bem, né? A pessoa tá com o dedo... Você fala,
Não, é assim, a pessoa pode pegar tantas doenças, né? Tipo assim, a pessoa pode ter tantos problemas, você Mas a fica ideia é um pensando. negócio. Gente, mas o HIV é muito moral, né? Um Isso é negócio muito interessante moral. de falar, né? Existe É. um medo, porque é esse medo muito que moral. É por impede isso a que ninguém pessoa de fala. procurar informação e acaba ela então se infectando e não cuidando. Eu tive um amigo, eu perdi um amigo porque ele falou: bicho, acho que estou morrendo. Ligou para um amigo meu e falou assim: bicho, acho que estou morrendo. E foi-se. Foi. Não foi procurar ajuda, não dividiu com os amigos. Quando eu fui ver, ele não só estava com HIV, como já estava morto. E eu perdi um amigo assim por falta, porque não quis se informar, porque não quis correr atrás. Então, é uma, como é que é? Uma coisa moral, uma questão moral, Um pânico moral. um pânico moral que é muito ruim para todo mundo. Né? Gente, a gente tem vergonha, né, de fazer exame, de ir lá checar, acho que todo mundo deveria fazer. Eu mesmo nunca fiz. Acho que as Isso é muito pessoas, sério. eu acho que as pessoas têm um medo muito, muito forte de serem relacionadas à promiscuidade Aham. e serem relacionadas à homossexualidade. Uhum. Não, a pessoa fala que tá com HIV, parece que é a decepção da família, né? Eu acho isso, esse estigma é horrível. Gente, é. Mas Estamos enfim, a voltando para acabar com resposta, ele. né? Não. Mas, antes da resposta, eu queria dizer que uma forma muito bacana de se fazer o teste do HIV, sem fazer o teste do HIV, é doando sangue. Então você, assim, sempre, os hospitais estão sempre precisando de sangue. Quando você faz uma doação de sangue, você recebe de graça Não sabia. um teste do que HIV. ótimo. Né? Você, claro que eles precisam saber como é que está o seu sangue antes de passar para alguém. Então você recebe gratuitamente esse resultado. Então, doe sangue, doe vida e de quebra tá fazendo o seu exame anti-HIV. Ai, gente, a gente podia fazer todo mundo, né? Vamos, Eu não posso eu fazer. doei a 2 Ah, vezes. verdade, né? No caso, ninguém Eu tá passei no podendo aqui. primeiro. É. E isso é muito ruim também, né? Ai, gente. Mas a resposta é não, né? Só se tivesse muito sangue aqui, muito sangue lá e vários sangues, um indo para o corpo do outro. E a sua pele não tivesse impacto Ai, também, isso né? é uma coisa até vampiresca. É, né? né? Levanta assim, É Tarantino, entendeu? Tipo, Mas as pessoas esquecem que a nossa pele também é uma proteção, né? Já é uma barreira, ela também... Uma pergunta que eu quero muito, muito, muito fazer, porque eu acho que a gente chegou agora e não viu, é diferenças entre HIV e AIDS, e a pessoa que tem HIV, ela pode não ter AIDS. Acho que uma pergunta vai na outra. Boa, boa. Vai, especialista. Vai, salva-te. A gente já olha aqui pra ele, vai, meu anjo. Então, o HIV, né, como foi falado, ele é o vírus. Então, assim, a pessoa nunca se infecta com AIDS, se infecta com o vírus. A doença não é transmissível. Tanto que o Ministério da Saúde mudou agora a sigla do departamento para IST, ao invés de DST. Então, é infecção sexualmente transmissível. Então, HIV é um vírus. O vírus ele pode ficar anos no seu organismo sem você se dar conta de que ele está lá. Só vai se descobrir fazendo teste. E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana, ou seja, é uma doença que ataca o sistema imunológico. E essa doença é ocasionada pelo vírus HIV. Essa é a diferença. Então, o HIV em determinado momento ele pode se manifestar através da doença AIDS. Exatamente. Mas ele pode também não se manifestar e antes de se manifestar ele pode estar anos dentro do seu corpo. É isso? Isso, e você pode transmitir nesse período o vírus. Sempre. Inclusive. Né? Incrível. Por isso é importante se testar, como você falou. Sempre. Né? E o Olha, teste é gratuito. A Então, Margarete lembrou aqui, ó, que apesar da doação de sangue até servir para isso, mas existem muitos CTAs pelo país, Isso. né, que são especificamente para isso também, são gratuitos, então... Em alguns Várias municípios, até possibilidades. nos próprios saúde da família, né, que é perto de casa, você consegue se testar. Se informar, da mesma forma que a gente se informa qual foi a última novidade aqui, né, qual é o meu youtuber bacana, quem é que meu youtuber está curtindo, não sei o quê. Se informe sobre a sua saúde, sobre como é que está o seu sangue e etc. acho bizarro que tem muita gente que fica com medo de fazer o teste, com medo de saber, né? Exatamente. Tipo, eu posso estar, mas é melhor não saber, porque aí parece que se eu souber vai ser pior. A coisa de avô, né? Aqueles avós, não vou no médico, quem porque procura senão acha eu muito vou isso. acabar descobrindo que eu tô doente. Sim, gente, quem procura acha e resolve, inclusive. Se não achar é que é complicado. Eu vou repetir rapidamente a pergunta para quem não sabe. A pergunta foi: se uma pessoa soropositiva estiver com o dedo cortado, sangrando, apertar a minha mão e logo em seguida eu for fazer xixi e estiver com um pouco de sangue na mão e sem perceber colocar a mão no pênis, eu posso pegar AIDS? Resposta oficial: o HIV está presente em secreções.
Para haver a transmissão, o líquido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo da outra. E isso se dá através de relação sexual, ao compartilhar seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, repetindo, na transmissão vertical da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação ou no trabalho de parto e durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns no dia a dia, como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos. Bom, vamos em seguida. Ó, Thalita Cardoso falou que quer essa live todo dia. Pode ter essa live todo dia, porque ela fica aqui. Aí você assiste. Se você tá assistindo ela não ao vivo, você compartilha pra outras pessoas pegar ela também. Thalita, eu te amo, Thalita. Pronto. Thalita, é minha amiga. Tá aí de... o Spartacus te ama. Comadre. Vamos lá. Próximo sou eu, né? Parece para o tarô. O tarô. Vamos lá, obrigado. Vamos lá. O que será que espera? Mãe Spartacus. Mãe Esparta vai ler seu futuro. Seu futuro não. Enfim. Presente. Um homem é portador de HIV e uma menina não. Ambos têm espinhas. Uma terceira pessoa espreme as espinhas do homem, portador de HIV, e logo depois ele espreme as espinhas da menina. Há risco de contaminação. É aquela coisa que o Gabriel acabou de falar, né? As pessoas criam situações Gente, mirabolantíssimas. Tipo, não é normal você ficar apertando a espinha dos outros, mas enfim. O que é que você acha? Eu achei que tinha espremido a sua, espremido a minha e a gente tinha... Ai, que doido! Só de imaginar, meu Deus! Eu acho que não, acho que a gente volta àquela questão, né? Se não há troca de secreção de fluidos, não há transmissão do vírus do HIV. Mas vamos lavar a mão também depois que você Gente, por favor, né? Vamos não ficar fazendo esse rolê de ficar esperando. Eu gosto, hein? Eu adoro que... Espremer as suas? Pode vir agora, eu deixo até aqui agora pra você espremer. Vocês estão fazendo Eu amo. Olha, a resposta é a mesma, eu vou deixar para ler, porque ela provavelmente vai aparecer várias vezes, né? Mas a resposta é essa mesmo. O HIV está presente nos fluidos e secreções, portanto... E lembrar que se a pessoa vive com HIV e ela está em tratamento e ela está indetectável, ela não transmite o vírus, né? Então, quando a gente sabe que alguém vive com HIV, aí que a gente tem que ficar mais seguro ainda, porque é alguém que conhece sua saúde, que está cuidando de sua saúde, né? Então, é importante a gente promover esse acesso, promover uma adesão, né? Se esforçar para ajudar essas pessoas a estarem confortáveis nessa situação. Acho que vale a pena até repetir isso. Uma pessoa em tratamento, com carga viral indetectável, não transmite o vírus. É uma campanha global. Maravilhoso, sim. Vamos para as últimas 3 perguntas? Boa! Pronto. Vamos lá. Sou eu agora, né? Gente, quem tá aprendendo, dá uns coraçãozinhos aí pra nós. Gosto de ver, a gente vê ele subindo. Coração, gente, coração! Eu posso botar ali também? Eu posso. Tá aparecendo ali, é tudo eu. Eu que tô aqui apertando. Eu não sei, mas isso... Nossa, botou um monte de coração. Gosto assim. Foi coração, gente. Foi coração. Também. Overdose de coração. Gente, a minha live parou, gente. Nossa, vamos legal lá, esse negócio do coração. Essa já foi. Essa já foi. Foi a internet, eu acho. Vamos lá. Já foi também? Já. Sério? O fone de ouvido. Gente. Beijo, Rolândia, Paraná. Essas duas. Tô lendo aqui enquanto o povo vai achando. Vai, vamos dando beijo. Beijo, Blumenau. Beijo. Já foi Tem essa. mais aqui. Copiagem. Rio Grande do Sul. Ijuí que fala? Muito bom. Essa não foi não. Olha, Maria Souza te chamou pra festa de 60 anos dela, viu? Maria, querida, parabéns. Feliz aniversário pra você. Mais 60 anos pela frente. Vamos lá, hein? Ai, que lindo. Imagina, Ela chamou você pra festa. Eu vou até os 120, gente. Vamos lá, hein? Mosquito da AIDS. Posso ter sido picada pelo mosquito do HIV? Assim como dengue, chikungunya, entre outras doenças. HIV pode ser transmitida por mosquitos? Isso é uma excelente. Essa é uma ótima pergunta. E eu, sinceramente, eu já ouvi boatos de gente falando que o mosquito da Zika, ele pode, como é que gente com Zika pode estar passando doenças? Tipo, isso é boato, né? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que o vírus não vai sobreviver no corpo de um mosquito, né?
Não sei. Nessa A gente tá aqui hora. assim, por favor, E meu. se ele tiver com a barriga lá cheia de sangue? Como é que... Mas aí o organismo dele não é diferente do nosso? Aí, Mas é vivo. Eu acho que Não são de o Não são de fruta. Gente, quem acha que o mosquito pode passar HIV, dá carinha triste. Quem acha que não, dá carinha sorrindo. Amei. Vou acompanhar aqui. Vai, Todo mundo tá achando. Enquanto isso, Olha, aí o povo dá só coração. Só coração, Quando pede pode coração, mandar. vocês não dão coração, né? Como é que vocês são? Então, o mosquito não transmite HIV. É, o povo também aqui tá Mosquito achando que não não. transmite. Ó, não, muita gente achando que não transmite. Isso aí. Não teve ninguém ainda Não, achando teve alguns teve que achou que. Mas a maioria não arrasou. Gosto. O Isso povo aí. tá O informado. mosquito não transmite HIV, mesmo se você matar, você vai ver que vai ficar aquela coisa feia de sangue no seu corpo, ele não transmite o HIV. Entendi. Pode passar repelente por conta da dengue que tá aí, né? Mas HIV não é transmissível por mosquitos. Ótimo. A zika sexual existe. A relação sexual, o zika pode ser transmitido por relação sexual. A zika O Zika, Ah. sim. pode A ser zika. transmitido O zika é outro por vírus, né? relação É outro. sexual, que Porque você loucura. perguntou isso. Então... É, a zika Não, eu acho que é isso que eu ouvi que eu tava meio na dúvida. Não, mas eu já ouvi isso também que você falou. É. É porque as pessoas falam de tudo, né? É aquela coisa do medo moral. Então parece que as pessoas ficam procurando motivo pra ter Não, medo. é porque eu vi O que estigma e a discriminação, eles abrem caminhos para o pânico moral se aprofundar e criar situações mirabolantes. Exato. A criatividade para o negativo, entendeu? Uhum. E a verdade é, existem vários órgãos da saúde ou não que estudam e sempre estudaram e sempre se informaram e foram a fundo na questão do HIV. O HIV não é uma coisa nova, né? E que se tivesse alguma possibilidade de um mosquito passar HIV, a gente já estaria careca de saber. Isso estaria em todas as Exato. campanhas. Eu Né? acho que é importante a gente aproveitar isso para as pessoas pensarem. Todo mundo pensar, quando a gente lê uma coisa em qualquer lugar, não toma como verdade absoluta. Procura um local Sim. especializado, procura as pessoas Tipo o que sabem projeto do Boa que estão Sorte no falando. YouTube, entendeu? Aquele que faz o merchan assim de repente. A gente, assim, ó, Pode sério, repetir, vai. o que custa usar o Google, gente? É sério, porque eu vejo de gente propagando, um boato no Facebook, as pessoas vêm, não só ligado a HIV, ligado a tudo. Você vai e compartilha. Gente, o Google está lá. Tudo bem que o Google tem umas coisas bizarras É. também, mas procura uma fonte confiável no Google que você vai achar uma qualquer fonte informação. confiável, porque também jogar no Google a gente acaba se deparando com E a um monte resposta. de- Ó, na dúvida, quer umas informações legais? O pessoal do Nides vai deixar aqui nos comentários o site deles. E aí a Jéssica Nayara perguntou se o jogo estava disponível para educador. Lá no site tem o jogo inteiro pra você acessar em PDF, dá pra você montar seu kit, fazer com seus alunos, dá pra fazer com a família, em casa, domingo de jogos, ao invés de ludo, você vai jogar o desafio Nides. Olha que maravilha. Ó. Queria repetir os Gostoso endereços. isso. Repete pra mim. Ah, tá aqui, ó. Os endereços para vocês procurarem não só o resultado dessa nossa brincadeira aqui hoje, mas também para vocês poderem fazer o desafio Nides, onde quer que seja. Bom, primeiro procurando através da hashtag desafio Nides. Também temos o site unides.org.br, o desafionaides.org.br e a playlist, que agora tem negócio de playlist, eu não entendo. Vocês Obrigado. Tá Você perdendo. Não, ouve a gente faz Não, vários você tem vários vídeos juntos, vídeos atrás do outro. entendeu? A gente faz tipo um grupo de vídeos. Termina o vídeo e já começa o Entendi. Pela hashtag você vai vendo os vídeos. Isso foi fofo. Essa foi uma Ele não pergunta sabe. reduzida. Playlist eu tenho do Do Spotify. Tem no iPod. Agora tem de vídeo, não? Vai tocando um. Entendeu? vídeo playlist. Tá. Maravilha. Temos mais duas perguntas, gente. Agora é a Ju e a Lucy, né? Ju. Essa vai Foi ser profunda aí, hein? Fechou os olhos. Oh, Raul Piari. Ah, gente. Mosquito. Fiz Gente, toda uma calma ali. cena aqui. A prostituta. Que foi péssima essa da prostituta. Sexo normal. Vamos lá. Já foi. Vai. Não, eu vou abrir os olhos agora então, né? Porque não tá funcionando. Agora sim. Tá vendo? Era um negócio do Masturbação Ih, lá vem. pode dar AIDS? Você tá lá, numa boa, Meu Deus. e cai na mão. Cai na mão. Depois, você limpa com água e sabão. Que Não bom. especificou qual o sabão. E depois come ou toca no olho. Qual olho? Ah, interessante Isso saber. muda muita coisa. Posso contrair? E quem tem fimose
corre mais risco, de novo, masturbação pode dar AIDS, você tá lá numa boa e cai na mão. Numa boa, cai na mão. Numa boa é ótimo, né? Depois você limpa com água e sabão e depois come ou toca no olho. Posso Come o olho? Você come o olho? Ah, tá. Você depois come Demorei, pensei ou que- toca no olho. Você come o olho ou Posso toca no olho? contrair? Não, Quem enfim, tem ele tava lá fimose, se corre mais masturbando, aí ele lavou a mão, aí foi comer um hambúrguer e depois meteu a mão no olho. Foi tudo uma sequência, né? Pelo que eu entendi. Mas não porque você tá se masturbando, você não contrai doença nenhuma se masturbando. Assim, sexualmente transmissível. É isso, tá certo. A gente olha pra gente e fica, tô falando merda. Você passaria AIDS pra você mesmo se você já tivesse AIDS, mas aí você não estaria passando. Não Não, Masturbação gente, não tá tem liberado. Só lembra de trancar a porta pra não constranger a pessoa. Então você pega AIDS de si mesmo, né, gente? Ah. Não tem como você pegar AIDS de si mesmo. Exatamente, Tem como o que eu você quis pegar dizer é AIDS, isso. né? Se Você você pegar HIV, HIV. se você Sorry. pegar uma vez você mesmo é porque você já estava com o vírus na HIV e não A sabia. Arlete percebeu que alguém ficou com um rubor facial, o negócio da vergonha da timidez. Não sei Que? quem fui. Que A gente vergonha, branca, que né? vergonha. Eu sempre fico vermelha. A gente é branca, aí eu não vou ficar rublo. Vamos para a última você, derradeira? Sou eu, nossa, eu tô Você. muito vermelho mesmo. Ai, não sei como é que eu faço sexo. Eu tenho uma tô pergunta, tímido. posso fazer? Alguém pega AIDS? Pega Pegadinha, olha a pegadinha do mapa. Alguém pega AIDS Não, você contrai o HIV. e aí a AIDS pode se manifestar. É isso. Caraca! A galera tá afiada. Ai, que Muito legal. bem, você tá Vou sair mais inteligente daqui hoje. Também. Vamos lá. Vai, Lucy. Você tem umas ótimas. Vamos lá. Gente, me ajuda. Uau. Vai rolar. Fui ao cabeleireiro. E gosto. Pronto. E ele se cortou com a navalha Eita. que estava usando em mim, limpou o navalhete, passou álcool e trocou a navalha. Tem risco de HIV? De novo, gente, me ajuda. Foi ao cabeleireiro, ele se cortou com a navalha que estava usando. Até a metade dava pra, né? Não, ele se cortou. Limpou o navalhete, passou álcool e trocou a navalha. Tem risco de HIV? A Não. partir de quando? Não, se ele trocou tudo. Se ele trocou né? tudo, é o medo. Não é possível, Ah, gente. entendi. Então, ele tava lá, aí ele se cortou. Sim. Ele limpou tudo, mudou tudo, e aí foi. Não tem problema. Mas Ele de trocou a qualquer- Gilete, né? Trocou. Aí, de Não, ele qualquer trocou forma, não. ele só Ele limpou se o HIV cortou. só. Limpou Ele não com cortou. HIV. Não, limpou. Pegou um HIV. Limpou com álcool. Limpou o navalhete, passou álcool e trocou a navalha. Trocou Trocou a navalha. Então, Limpou tudo. além de ter tudo limpado certo. tudo, ele se cortou só ele Só, mesmo. eu pensei que a história ia virar. Tipo, ele se cortou, cortou não fez você. nada, cortou você, e aí fez a mistura tudo. Aí eu ia pensar, eita! Cena de filme, né? Tem uma cena bem de filme, bem história inventada. Eu ia ficar. Mas é o mesmo rolo que a gente tava falando É. da tatuagem. É o profissional que então tem que saber, né, que existe PEP, que ele pode já ter um posto de saúde pra tomar lá o Mas tratamento aí a pra ele gente se entra prevenir. muito no que a gente tá falando de salão de beleza. Alicate. Alicate. Eu vou na manicure hoje, tu não me deixa com medo, não. Leva o seu mais por causa do negócio da hepatite. E aquele negócio é. que você É. coloca e aí esteriliza. Tem que esterilizar, né? É, O isso alicate. tudo. Minha manicure é maravilhosa, tá? A Moema de Madureira, ela tem tudo direitinho. Não tem problema nenhum, né? Deixa eu Onde é? fazer Onde é ela? Manuela! Sim, mas onde? Qual é a rua? É Alexandrino 141, lá em Madureira. Excelente manicure. Moema, gente. Moema Nice. Procure a Moema. Como é que fala Nice? Unha em inglês. Como é que fala? Nail. Nails. Moema Nails. Nails. Lá, aquela Tá? bicha é Em chique, ela é Madureira, mas Madureira. ela é chique. Lá no Instagram, lá aqui mesmo, Edgar, maravilhosa. Tá, vamos lá hoje, vamos encher aquela E mulher. esterilizado, não tem problema. Não tem problema, então a Moema tá certinha. Não. Gente, antes de encerrar, deixa eu jogar uma pergunta aqui pro Salvador, que veio das internet e várias vezes, várias pessoas perguntando. Posso só responder Pode, essa? claro, você Desculpa, manda meu aqui, amor. você- É porque essa é diferente. Essa O Harris daqui. Mortal, se me tocou, pode mandar. Tendo em vista que ele trocou a navalha e não a reutilizou, não existe risco de HIV. A infecção pelo HIV precisa de condições específicas para acontecer. O risco médico de infecção por HIV após uma exposição por agulha ou corte ao sangue contaminado por HIV é de 0,3%. 0,3%. Ou seja, 1 em 300.
Dito de outra forma, 99,7% das exposições por corte e agulha não levam à infecção. O risco após a exposição do olho, nariz ou boca ao sangue contaminado pelo HIV é estimado em média em 0,1%, 1 em 1000. O risco após a exposição da pele não intacta ao sangue contaminado por HIV é estimado como inferior a 0,1%. Uma pequena quantidade de sangue na pele intacta provavelmente não representa qualquer risco, que é o caso, enfim, de não haver ferido em você, né? É isso. Então aqui temos informações bem específicas, ou seja, você entrando no site do Desafio NAIDS, você vai ter todas as informações que você precisa. Vai, Gabriel. Pronto. Só para encerrar, porque foi muita gente perguntando mesmo. Explica para esse povo, Salvador, o que é a PrEP? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, o uso de medicamentos antes da relação sexual. Funciona como se fosse, bota muitas aspas aí, um anticoncepcional, só que para prevenir HIV. Você toma a pílula todos os dias e evita as chances de se infectar com HIV. E a boa notícia é que a PrEP já está disponível no SUS. Então tem algumas cidades aí que você já consegue acessar a PrEP gratuitamente. Só que você se previne do HIV, é importante frisar isso. Pode se infectar com outra infecção sexualmente transmissível. Eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre como o Brasil é modelo sobre a prevenção. Então, o Brasil, ele no passado, é uma boa pergunta essa. No passado o Brasil foi uma referência na luta contra o HIV, na resposta à AIDS, justamente porque valorizou os direitos humanos no centro da resposta à epidemia. Se você olhar as campanhas da década de 90, as campanhas do início da epidemia, você valorizava mesmo a diferença, a diversidade da população brasileira, né, os direitos humanos, e a gente conseguiu ser referência. Hoje, infelizmente, a gente tem tido alguns problemas ainda, o número de infecção cresceu, a gente está com um conservadorismo muito forte que retornou no país. A gente não consegue falar sobre prevenção nas escolas, falar sobre sexualidade, né? Então, assim, a gente está num momento muito complicado. Trevas, né? Trevas total. E sempre quando o conservadorismo cresce, quando o conservadorismo aumenta, a prevenção cai. E sem prevenção, gente, a infecção cresce. Porque não há diálogo, né? Não há conversa. E a informação é sobre conversa e educação sexual na escola. E não há noção de que o ser humano é plural, de que o ser humano é diversidade, é diversidade de pensamento, de comportamento, de tudo, né? Qualquer tentativa política, religiosa, etc., de se enquadrar o ser humano, de limitar o ser humano, vai dar merda. Porque o ser humano vai virar uma panela de pressão e vai explodir em algum lado. Vai explodir em ignorância, vai explodir em doença, vai explodir em algum lado, né? Então isso acontece, repetindo, quando há um momento retrógrado, conservador da sociedade, a tendência é as doenças, enfim, tudo aquilo que a gente esconde, porque é melhor nem falar sobre o assunto, prolifera. Eu acho que o maior problema é que, assim, as pessoas, hoje em dia tem um debate muito grande, né, querendo proibir a educação sexual nas escolas e tal, essas discussões. Eu acho que, assim, os pais têm que entender que você não protege seus filhos com ignorância. A ignorância só vai deixar a pessoa despreparada para o mundo, porque o mundo está aí. E para si próprio. E para si próprio, entendeu? Eu acho que, assim, a melhor forma de preparar seus filhos é conversando com eles sobre todos esses temas, porque os temas estão aí. Eles vão ser ditos, as pessoas vão ouvir, eles vão ter que lidar com isso. Entendeu? Não tem como você deixar a pessoa numa bolha. É muito complicado no dia de hoje, onde você entra numa internet, daqui a pouco uma criança tem acesso a um conteúdo. Por isso mesmo, é importante que se me perdi. Vai conversar, né? Porque a criança vai ter acesso a qualquer coisa. Ela já viu na internet as coisas. Você tem dificuldade de conversar com seu filho, sua filha, você vai ter muito mais dificuldade de lidar com uma doença dessa se você não se informar. Enfim, com todas as consequências de você. Então, assim, abra o diálogo com o seu filho, abra o diálogo consigo próprio, né? É complicado mesmo. O Herbert Daniel falava uma expressão que eu gosto muito, né? Ele foi um grande militante que morreu na década de 90. E ele falava que, além do vírus biológico, a epidemia de HIV traz um vírus que é um vírus ideológico. Né? E eu acho que é justamente isso, que é o vírus do estigma, do preconceito, da desinformação. E a gente está aqui nessa live para tentar
criar uma resposta para esse vírus biológico que está aí pairando na sociedade. Esse é o vírus realmente que mata, né? É o vírus do é melhor nem saber sobre o assunto, é melhor não me informar sobre o assunto. Esse é o vírus que mata. Ninguém mais precisa morrer por doenças decorrentes da infecção pelo HIV. Maravilhoso. Bom, terminando aqui, o desafio Night continua até dia 22 de dezembro agora, a primeira fase. Depois, em janeiro, teremos algumas surpresas para vocês. Sigam @UNAIDSBrasil para acompanhar. E é isso, né? Cada um dá o seu tchau. Tchau, gente. Tchau! É hora de dar tchau! Lala! Tinky Winky! Pum! Vão derrubar a live por causa de direito.